Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Bom, estamos começando mais uma sexta-feira, dia 17 de novembro. Lembrando que hoje a gente vai aí até umas 10, 10 e meia e depois só volta na terça-feira, tá? Até porque segunda-feira é feriado. Então a gente dá uma paradinha e só retorna na terça. Caramba, esse mês passou voando, né? Será que foram os feriados? Eu acho que sim. Bom, para a gente começar essa sexta-feira muito bem, falando sobre saúde mental, conhecendo profissionais que atuam diretamente com pessoas que procuram ajuda, né? Uma psicóloga, um terapeuta, uma forma alternativa, às vezes, de curar as próprias feridas. A gente vai conversar com uma psicóloga, fisioterapeuta, enfim, ela que tem uma bagagem extensa dentro do mercado, super topou bater um papo com a gente sobre saúde mental. Ela tem livro também, é aquele combo que a gente gosta, né? Que a gente admira e que sempre nos agrega. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Como eu falei anteriormente, hoje a gente vai aí até umas 10, 10 e meia, intercalando profissionais da área da saúde e escritores. Obviamente, meus escritores não estarão fora do projeto e hoje eles vêm aí carregados com muitas histórias e muitas coisas boas, tá? Vamos ver se a nossa psicóloga já entrou. O pessoal que está entrando, bem-vindo, bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho a Bruna, que eu tô doida para conhecê-la. Ela tem uns projetos bem legais. Ela já tá na área aí há muitos anos. Mexe com várias questões, tanto físicas quanto emocionais. E a gente vai poder conhecer um pouquinho do trabalho da Bruna, né? Que é sempre muito bom. Não sei se é a primeira live dela. E aí eu não sei se ela já tá sagaz aí na hora de entrar. Mas se ela não tiver, a gente vai ajudar, né? Bruna Letícia. Ela tem o nome composto, né? E Letícia é o nome da minha sobrinha. Ai, ai, que saudade. Diana. Estamos aguardando aí a Bruna entrar para que a gente possa começar a conversar com ela. Deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Diana Alves, bem-vinda. Estamos só aguardando a Bruna entrar. Ah, ela entrou. Bruna, querida, vou enviar para você. Finalizar, clica nessa câmerazinha aí que vai estar o convite aí. Ah, foi mais fácil que eu imaginei. Muito
Muita sorte, Monique. Tudo bem, querida? Tudo e com você? Eu tô ótima, foi bem fácil, não foi? Foi. O universo conspirou aqui com a sua boa vontade de me Ai, ajudar nesse que momento. graça! Bruna, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre assuntos tão importantes, principalmente sobre saúde mental. Então, assim, para mim é muito, muito agregador trazer profissionais da área da saúde mental para ter um olhar mais profissional, mais experiente, para poder aí agregar e acrescentar na vida de muitas pessoas que possam ouvir assistir a nossa conversa. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que te agradeço imensamente pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, é um prazer ter esse espaço e falar sobre isso, falar, né, prioritariamente sobre o ser humano. Mais do que Exato. qualquer saúde, é falar sobre o humano, né? O ser humano, neste momento da nossa civilização. Uma preocupação grande, porque entre todas as civilizações, a nossa é a que menos progrediu, né? Dentro das qualidades, das competências inerentes, é que menos tem se ocupado em desenvolver isso. E isso fica estampado, né, nos diagnósticos clínicos e no tanto que estamos, vou me incluir, doentes, né, adoentados. Exatamente. E tá aí para quem quiser ver, para quem tiver curiosidade, os índices de pessoas adoecidas emocionalmente, que levam à depressão, que levam à ansiedade, a transtornos, pessoas cada vez mais consumindo medicamentos, procurando profissionais para tentarem resolver as suas dores emocionais, seja pós-pandemia, seja de uma forma crônica, seja pacientes novos. A gente tem aí um grande número de pessoas, ainda mais nesse mundo tecnológico, né, Bruna, que a gente vive, onde a pressão de se enquadrar, de ser perfeito, de ter uma vida 100% magnífica, engana muitas pessoas, elas acabam aí se frustrando e adoecendo emocionalmente. Então a gente tem que ter um olhar realmente muito profissional e experiente para que possa dividir com a gente todo esse resgate emocional que está enlouquecido no mundo inteiro. Agora, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Delícia, gente. Adoro Minas. Mas Adoro isso aí. estou vivendo uma temporada em João Pessoa, na Paraíba. Também, terra quente? Resolvi fazer uma mudança de estímulos e a porta que se abriu foi aqui e cá estou. Que Vivendo maravilha. esse momento. Que maravilha. Bom, eu vi aqui, Bruna, que você, antes da gente começar o nosso bate-papo, e antes da gente começar a conversar sobre a sua área de atuação, eu queria que você falasse um pouquinho hoje qual é a sua atividade, a sua formação, a forma de atendimento, como é que é a sua dinâmica. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Claro. Então, eu sou fisioterapeuta e terapeuta. Estou completando agora em dezembro 20 anos de fisioterapia. E ao longo da minha jornada como fisioterapeuta, muitas coisas me chamaram a atenção, muitas coisas me incomodaram. De simplesmente ver um corpo físico desconsiderando o humano que estava ali. O que a pessoa estava vivendo. E um momento onde que eu estive no Hospital João 23, em Belo Horizonte, tanto como estagiária e depois como dando aula de monitoria, o João 23 é um hospital reconhecido na América Latina, né? Ele é referência. E ali
mais profundamente, eu entrei em contato com um Brasil que eu não tinha muito contato. Com questões de desestruturação familiar, de sem chão, de sem bases, que eu e as pessoas que estavam ali trabalhando, né, do nosso grupo, a gente comentando, a gente não tinha muito contato com aquilo. E eu fui vendo cada vez como que o emocional e o corpo físico, ao longo do meu processo como fisioterapeuta, eles andam totalmente interligados, porque é o ser humano. Então não adianta eu querer tratar uma lesão física desconsiderando o que a pessoa está vivendo, qual que é a carga que a pessoa traz. E mais do que isso, se a pessoa tem validado o que ela está sentindo. Porque naturalmente a gente vive as emoções. E hoje o que mais acontece é uma autoindução. É com o raciocínio lógico sobrepor o que se está sentindo, ao invés de usar o que se sente como uma guiança para se autolocalizar, para se ver. Então, nesse caminho da fisioterapia, isso já me chamava muita atenção. Eu fui para uma área da fisioterapia que é muito particularizada, que é a terapia manual, que toca na pessoa, que conversa com a pessoa, que lê a pessoa através das mãos. Então, com isso, eu fui acessando muito o que as pessoas estavam ali vivendo e conversando com elas, e como que um bate-papo transforma na pessoa a forma que ela vê, ajuda a pessoa a ressignificar e ajuda muito na recuperação física dessa pessoa. E ao longo da minha vida, assim, eu sou canalizadora, então ao longo da minha vida eu via e ouvia coisas que eu achava que estava todo mundo vendo e ouvindo. Então eu tive muitas complicações assim na minha, como quando criança, como adolescente. Eu achava que as pessoas estavam fazendo hora com minha cara, mas na verdade eu estava lendo o que a pessoa estava vibrando, emitindo, né? E às vezes nem a pessoa tem contato com isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que às vezes a gente está mas tão distante de si, quando a gente cai em si, ainda cai fora. Então a maioria de nós vive isso. E para eu tentar me entender, para eu tentar lidar com isso, num mundo muito preconceituoso, né? Onde que a base científica não conversa muito com o emocional em algumas áreas, e tem essa briga do que se eu sou científica, eu tenho que ignorar o que eu estou sentindo. Como que é isso numa condição humana? Não dá para entender. E aí eu comecei a ir para as áreas terapias, numa formação, primeiro numa busca para mim, depois numa formação para eu me entender e para eu lidar com os multi-universos que passavam dentro de mim, que eu vivia. E quando eu comecei a me entender, e ainda tento até hoje, eu acho que eu tenho uma existência para isso, todos nós estamos nessa existência para isso, para se desenvolver, tendo cada um como prioridade para si, que ninguém nasceu para salvar ninguém, né? Como prioridade para si, eu adentrei mesmo nessas formações, tendo uma leitura já de tessitura, de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu tinha conhecimento. E as portas foram se abrindo, e aí eu já comecei uma formação de cursos, de grupos. Então, desde 2011, eu comecei a atender. No final de 2011, eu já fui convidada para dar cursos, e aí eu continuei com cursos, com grupos, com rodas, com tudo aquilo que me chama atenção e que para mim também agrega. Que maravilha! A Bruna tocou em vários aspectos aí interessantíssimos. Um deles foi: o físico e o emocional não se separam. A dor física, ela tem uma raiz emocional. E as pessoas não se conscientizam disso. Uma lesão, uma dor de cabeça, alguma coisa que não está fluindo no corpo físico, por trás tem uma raiz emocional não tratada, não evidenciada, não explorada. Pode ser uma preocupação, pode ser uma raiva, pode ser uma mágoa, pode ser algum sentimento que esteja ali consumindo o corpo físico. E isso tem muito a ver também
com um lado, para quem acredita, né, um lado meio que espiritual. Quando a gente está equilibrado emocionalmente, espiritualmente, o corpo ele reage melhor. Quando a gente guarda emoções e a gente não resolve as emoções, pode perceber, sua cabeça vai doer durante uma semana e você não vai curar ela com dipirona, por exemplo. Você vai sentir dor no estômago, vai fazer exame, não vai dar nada porque é emocional e você continua com aquela dor no estômago. Então, algumas coisas o corpo vai apitando, alertando que o emocional não está bem. E as pessoas não conseguem unir isso. Elas não conseguem pensar que, pô, pode ser emocional realmente. Elas não, elas se enchem de remédio, não procuram ajuda terapêutica, no caso, para resolver esses dilemas e o corpo padece. Exatamente. E sinto que existe uma mão dupla aí, né? O corpo físico representando o corpo emocional e o corpo emocional representando o corpo físico. É uma conversa, eles sentam para tomar um cafezinho de maneira muito à vontade. E a grande questão para mim dos sinais, dos sintomas, de tudo isso que a gente está vendo agora, né? E eu vejo, ao meu olhar, Monique, muitas leituras equivocadas que mais tentam solucionar calando do que bem aproveitando. Então, eu ouço falar, por exemplo, você trouxe a ansiedade, a depressão. Nós, da leitura corporal, a gente tem olhares que são muito particulares sobre isso. E a gente entende que quando uma doença, um diagnóstico, um sinal, um sintoma levanta, o código de cura já levanta ao mesmo tempo no corpo. Isso conversa, e o tanto que isso é rápido, o tanto que isso é vivido, é considerando o que está sentindo, considerando uma emoção. Eu posso viver um cenário onde que para mim foi assustador, mas que alguém carimba como simples. E eu levo isso como tendo que ser simples para mim, e isso é improcessável, porque para mim foi assustador. E posso viver um cenário também que para alguém é assustador e que para mim foi tudo bem, mas está carimbado, e aí eu vivo mais o conceito do que o que eu experienciei, que é experimentar sentindo daquilo ali que eu estou vivendo. Então, no processo terapêutico, uma das coisas que eu mais busco no atendimento, e o atendimento, você perguntou e eu não respondi, ele é construído a partir de um diagnóstico de desenho frente a uma leitura do campo e uma escuta atenta do que a pessoa tem falado. Porque muitas vezes a pessoa transforma uma formiga em elefante e o elefante mesmo está bem aprofundado. Ele não é visto. Então, tem hora que eu brinco com alguns pacientes. Ah, será que é isso mesmo? Vamos lá numa leitura mais honesta? Será que isso tem esse tamanho mesmo que você está trazendo? Ou tem tamanhos aí que estão sendo camuflados? Então, a busca da célula-mãe, onde que a gente desarma o sistema que está construindo aquilo, é muito importante. E não tentando mudar cenários, que é uma coisa que eu vejo muito em terapias. As pessoas falando sobre cenários. Aqui eu falo, gente, o cenário nunca vai mudar. O que aconteceu, já aconteceu. O que pode mudar é você ressignificar o olhar para aquele cenário. Então, qual o significado que você está dando? Mesmo que tenha sido horrível, você fala, foi horrível. Nunca mais eu quero viver aquilo. Não precisa de colorir de cor-de-rosa o cenário, mas ressignificar o cenário, atualizar-se. Outro ponto que eu vejo que dá muitos nós terapêuticos é eu ter vivido algo aos 12 anos e quando eu lembro disso e as pessoas evocam muito passado, evocam o tempo todo passado e vivem mais presos ao passado do que a condição atual, o estado atual. Então, quando eu evoco isso,
eu, ao invés de evocar com a idade que eu estou, 40 anos, eu evoco aos 12. Só que aos 40 eu já sobrevivi àquilo. E hoje eu estou muito mais preparada para olhar aquilo e ressignificar do que quando eu vivi, por exemplo, aos 12. Então eu falo isso com a pessoa, volta para o momento hoje, porque você já sobreviveu. Sim. Então, assim, o tanto que a gente está cuidando da gente neste lugar, somos seres naturalmente que vivem emoções e que cria pulsões 24 horas por dia. E isso é pulsão de vida. E eu vejo diagnósticos como ansiedade, como depressão, e eu quero aproveitar esse espaço, se me permitir, para a gente pedir às pessoas para terem cuidado com esses diagnósticos. Porque muitos diagnósticos de depressão podem não ser verdadeiramente depressão. Isso está sendo feito de maneira muito aleatória, as pessoas estão sendo tratadas com medicamentos inadequadamente, se afundando mais ainda naquilo. Exatamente. Isso foi Então, abordado. Só vou abrir um parêntese, Bruna. Esse ponto é importantíssimo, porque isso foi abordado essa semana de uma forma muito direta. Cuidado, não confundam um quadro depressivo com uma tristeza que é momentânea, uma tristeza comum que vai passar. Tanto para quem está procurando ajuda, quanto para quem está ajudando, né, um profissional, enfim, porque a gente tem visto muitos booms, né, entre as, é TDAH, boom, diagnosticou sem o mínimo de, é autismo, boom, foi lá e começa uma roda enorme, porque mete medicamento, daqui a pouco desregula, tá todo mundo surtado. Então, exatamente. esse cuidado é muito importante para quem está dando e para quem está recebendo, principalmente quando se fala de depressão, porque os remédios são fortíssimos e mexem com outras coisas quimicamente no cérebro. Com certeza. A depressão para a gente, trazendo aqui talvez um novo olhar para você e para quem está aqui, é algo que é natural, né? Tem um nível de depressão que é natural, assim. Nós temos momentos que nós estamos mais abaixo ou mais elevados, e eu falo aqui com as pessoas, seja da fisio, seja da terapia, que a única vez que eu vejo uma linha linear representando o ser humano é quando ele morreu. Porque o ser humano, ele é isso mesmo. Não quer dizer que se eu viver minhas emoções, eu vou estar desorientada e pirada. Pelo contrário, eu evitar isso que me coloca nesses estados. E a depressão para a gente é um pulo do gato. É um vazio totalmente preenchido. É aquele momento onde que há um convite seu para você mesma para voltar para dentro, para viver a si. Então, a depressão, ela tem um ganho, ao meu olhar, né, ela tem um ganho de aproveitamento melhor quando a gente inicia com um reencontro amoroso consigo. É o momento que a vida fala assim, tá cheio de coisa dentro de você para ser vivida, e sua atenção tá toda para fora. E você está perdendo vida. Só que há um desacostume ou não aprendizado de ficar consigo. Quando eu fico mais comigo, a pessoa pensa, ela está deprimida. Não, eu estou no momento comigo para eu me atualizar, para eu olhar para mim e falar assim, Bruna Letícia, é isso mesmo que você quer neste momento? Nossa, não é não, estou totalmente indo na direção oposta, dando tiro no pé. Então a depressão, ela tem essa proposta. E a gente até indica para a depressão o arroz doce. Arroz doce? O arroz doce, ele promove, ajuda no reencontro amoroso consigo. E a gente vai brincando com esse arroz doce, ou usando um pouco de canela,
que fala do uso das suas complementariedades, ou trazendo raspas de cítricos que trabalham o humor, a forma que se sociabiliza no mundo, ou a água de flores, que vai trazendo mais receptividade. Então, a gente deveria, ao meu olhar, começar a aproveitar mais disso, ao invés de viver, como você disse, aí, os carimbos, TDAH, autismo, depressão, ansiedade. Para que neste momento da minha vida eu vivo uma depressão? Porque se eu vivo, eu juro para vocês que está tentando te salvar. Só que o olhar de ter que acabar com aquilo ali, ou calar aquilo ali, que é a mesma coisa de você acabar com você ou se calar. Exatamente. Então, são tantos olhares que a gente pode, deve, tem oportunidade de mudar. E aí, sim, eu acredito que esses diagnósticos vão ocupando o lugar que é. E não é porque eu vou tomar remédio que eu não preciso me cuidar de forma emocional. Pelo contrário, eu sou a favor dos remédios quando eles são usados realmente quando se faz necessário, mas que não crie dependências, mas que ajude nesse pulo do gato, por exemplo. Ainda tem isso, a dependência do medicamento, né? Até isso é emocional, porque a pessoa acredita que ela só vai ficar bem se ela tomar o remédio. Então ela toma um remédio, e aí o médico fala assim, vamos começar a fazer um desmame? Ela fala, não, doutor, se começar a fazer o desmame, eu vou voltar a ser o que eu era, e nanana, eu preciso... E começa. Até isso tem que ser trabalhado de forma terapêutica para o uso e o desmame de um medicamento. Porque a dependência do medicamento é terrível. Terrível. Dependência emocional, como você falou, mas dependência também química, Sim. biológica, né? Sim. De hormônios mesmo, neurotransmissores ali. A gente precisa pensar que a gente está interferindo num conjunto que muda tudo em mim. E que seja para me ajudar, mas não para impor uma realidade que não é. Né, Monique? Exatamente. Agora, você falando isso, eu posso estar errada, e se eu tiver, você me corrija, por gentileza. Mas eu acho que tudo isso também abre um grande leque do autoconhecimento. Uma pessoa, esse ponto que você falou, da depressão, de você com você mesma, de saber o que você quer, onde você está focando, os pontos para onde você está direcionando a tua energia, a tua vida. Isso também está muito relacionado ao autoconhecimento. Quando você se propõe a se autoconhecer, e eu abro parênteses aqui, que o autoconhecimento ele é diário. Você não nasce se conhecendo e você não vai morrer se conhecendo 100%. Porque todo dia você descobre uma coisa nova sobre você. Pode ser uma comida, pode ser uma emoção, pode ser uma nova atividade. Então, o autoconhecimento, ele também abre esse leque de, estou bem comigo mesma, preciso saber aonde eu estou focando, por que isso está acontecendo, qual é a minha reação diante disso, diante daquilo. Bloquear coisas que não fazem bem. O autoconhecimento, ele faz com que você exclua da sua vida aquilo que te faz mal. Ou seja, você não fica dependente emocionalmente de coisas que te façam mal. Então você tem essa consciência de que essa situação eu não me submeto mais porque isso me faz mal. Você exclui da sua vida. É um peso a menos que você tira das tuas costas quando se fala em saúde mental. Você conviver com pessoas tóxicas e você excluir aquelas pessoas, amizade, família, trabalho, enfim, N coisas. Isso requer autoconhecimento, controle da situação num caos. Então, eu acho que tudo está interligado. E o autoconhecimento é fundamental quando a gente fala de saúde mental.
dependência emocional, saúde mental, enfim, N coisas. E a ajuda terapêutica também tem um papel muito importante nesse autoconhecimento. É o que eu falo, façam terapia, gente. Procurem ajuda, se conheçam. O autoconhecimento, ele tem ocupado um lugar de coisas de pessoas espiritualizadas, de pessoas evoluídas. E para mim, o autoconhecimento está no lugar do humano, de você ser humano. Ao meu olhar, o se conhecer, ele acontece nessa construção do dia a dia. Aqui eu indico a pessoa começar a conversar com ela mesma. Pode parecer um tanto quanto esquizofrênico, mas é humano. E aí, como é que está o dia hoje? E aí, para onde vamos? E o autoconhecimento não é, ao meu olhar, com todo respeito, para evitar ou para impedir, mas para eu ter consciência do que eu estou trazendo para mim, do que eu estou escolhendo. Um ponto importantíssimo nesse momento da nossa civilização é o desenvolvimento da autorresponsabilidade. Está no momento da gente parar de transferir responsabilidade. Aquela pessoa é tóxica e trouxe isso para mim, tá? A pessoa pode até ser, mas o que interfere em mim não foi criado por ela. Tudo que acontece em mim brotou em mim. O outro cutuca, aumenta, ativa, mas eu preciso entender que isso brotou em mim. Então, qual que é a minha necessidade nesse momento de viver numa situação que eu leio como tóxica? Porque existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade. Eu posso sentir que é tóxica e a pessoa que está ali sentir que está tudo certo para ela. Então, essa pergunta, tem termos que eu tenho vistos e para mim está sendo usado de maneira abusiva, que são relações tóxicas, relações abusivas, tem sido usado abusivamente, porque ao meu olhar não se vê a própria responsabilidade na história. Sim. E eu sou a autora da minha vida. Então, assim, essa busca do que eu estou criando para mim, que pode ser horroroso ou maravilhoso, mas eu estou criando. E se eu quero uma nova realidade, cabe a mim fazer mudanças. Outra coisa que eu gosto muito de falar no processo terapêutico é sobre as emoções. Eu não sou muito a favor de sobrepor com pensamentos positivos emoções. Ah, eu estou num momento ruim, calma, eu preciso estar bem, eu preciso estar bem. Por que eu não sou a favor disso? Porque isso não transforma, isso camufla. E no momento que eu não estiver bem, aquilo vai explodir dentro de mim. Então, eu sou a favor de gastar. Bruna, eu estou muito triste, deita e chora. Gasta essa tristeza. Gasta isso. Como que eu vou gastar isso, Bruna? Pega uma raiva, dá soco no ar, dá chute no ar, grita, xinga, até você conseguir gastar aquilo. Porque uma vez que você gastou, você tem oportunidade de criar uma nova emoção ali, viver uma nova emoção. Então, eu sou a favor da gente se conhecer para ver quais são as emoções, perceber o que vem isso. Por exemplo, a raiva, ela me diz que eu estou pouquíssimo localizada e que eu me posicionei muito pouco em relação ao assunto. A mágoa me disse que eu não posicionei em relação ao assunto. Então, não é o outro que me magoa. Sou eu que crio a mágoa em mim, porque enquanto o outro fazia aquilo, eu não dei um basta. Eu não me posicionei. Então, se a gente vai vendo, através desse autoconhecimento, como que a gente gera essas emoções, fica tão mais leve a gente se conduzir com liberdade pela vida. E para mim, gente, terapia não é para gente louca, não é para gente que está desorientada, que não dá conta de si. Terapia é receber uma ajuda para você se transformar. Em um processo terapêutico, eu nunca vou transformar ninguém, mas eu entrego trilhares de ferramentas para a pessoa se transformar. E tá aí
o meu papel de seduzir a pessoa para ver que isso é um ótimo lugar. Ela se dá o que ela se quer, ela tem o direito disso. Então, a gente revê esses conceitos, rever como que a gente está se conduzindo, entender que o outro aumenta muito, mas ele não cria nada que eu vivo. E isso é muito libertador, né, Monique? Traz Sim. muito de volta esse nosso poder sobre a própria existência. Sim, exatamente. Não tem nada melhor do que essa sensação, do que esse poder, do que a gente ter essa consciência. Agora, a Bruna, gente, como ela falou anteriormente, né? Ela é não só fisioterapeuta, mas também terapeuta. Ela tem aí várias formações, inclusive com matriz em xamanismo. O que é isso, Bruna? Explica pra gente. Então, o xamanismo, apesar de algumas filosofias entenderem que é uma religião, para mim é uma cultura. É uma sabedoria ancestral que vem trazendo esse contato maior consigo. O xamanismo, ele fala muito, ao meu olhar, sobre a gente se horizontalizar e a gente se verticalizar. A gente se horizontalizar é a gente se explorar, conhecer todas as possibilidades. E na verticalização, a gente sobe uma oitava. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse termo. Vamos subir uma oitava? Vamos para um outro, se levar para um outro lugar, para uma outra condição? Então, o xamanismo, ele evoca, ele traz muito para a gente esse poder sobre si. Existem trilhares de técnicas do xamanismo, né? O resgate de alma, esse trabalho energético que eles têm, esse conhecimento sobre o reino vegetal, sobre o reino mineral. Mas o que me chama muito a atenção no xamanismo é o quanto que ele fala sobre a autonomia. Ele fala sobre como cada um é capaz de fazer por si. E em 2011, nessa minha ida para cursos e tudo mais, eu tive um grande chamado de participar de um encontro com Vernon Foster, que é um índio, um Lakota, e que é um homem medicina, assim, que carrega muitas medicinas. E ali, naquele momento, eu entendi que eu estava me reencontrando uma parte minha. E eu entendo isso, que tudo que atrai a gente, que gera curiosidade, nos ajuda a entrar em contato com coisas que são nossas. Por isso que brilha tanto os olhos, né? Que é o olhar da alma. E ali eu fui me conhecendo, e ali eu fui entendendo de coisas que eu sabia, mas eu não sabia nomear. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Ali recebeu um nome. E se recebe um nome, fica mais... a nossa cruela, que a gente chama, fica mais à vontade, que a gente tem. A mente que pensa e a mente que sabe. A mente que sabe é aquela que nos responde em 3 segundos. É aquela que nos guia. E a mente que pensa é a cruela, que fica ali no racionalismo, que fica ali na justificativa. Será? Ah, não sei, porque talvez não, mas se isso acontecer, se aquilo acontecer. E essa cruela, quanto mais a gente reverencia a cruela, menos a gente se deixa ir na vida. Então, esse retorno à mente que sabe, e eu falando assim, fica parecendo que é para poucos, não é. É só um desenvolvimento disso. É só entender que isso sabe. Tem uma mestra minha que fala, se eu te fizer uma pergunta, se você não responder em 3 segundos, a fila passa. Volta para o último da fila e tem intenção muito mais clara do que você tenha. Então, a vida, ela pede o tempo todo que a gente tenha um propósito, uma intenção clara. Mas são tantos titubeios, são tantas cruelas que eu brinco aqui, que são outras formações que chama disso, que a gente brinca disso, porque a cruela, ela cria mesmo cenários, imposições, impedimentos, obstáculos. Se eu passar a confiar, eles se tornam realidade. Então, o xamanismo, ele traz muito disso, ele traz muitas dessas matrizes
do corpo físico com o corpo emocional. Apesar que esse mapeamento eu aprendo na leitura corporal fundada por Nereida Vilela, né, que tem o mentor JC, eu vejo uma interseção entre o xamanismo e a leitura corporal, trazendo esse corpo físico, corpo emocional e espiritual. Espiritual não é só quem é religioso, quem é isso. A gente tem, simplesmente é. Se eu estou numa condição de forma humana, eu tenho também. São temas que a gente pode tratar com muito mais naturalidade do que fazer esses reboliços que a gente faz, que mais complicam e nos afastam de quem nós somos, do que facilitam. Então, esse fundamento, eu amo essa matriz xamânica, ela me ensina muito. Ela me ensina que o simples é mais importante, ela me ensina que se está complexo demais, não é meu caminho. Meu caminho é para ser, o caminho de cada um é para ser mais prazeroso, é para brilhar perante aos olhos. O xamanismo explica que tem o caminho da beleza. Então, se eu estou numa estrada que ela tem uma bifurcação, é claro que o que tem ali de vegetação é o mesmo, mas o caminho que brilhar mais perante aos meus olhos é o meu caminho, é o que me atrai, então é o meu caminho. Eu gosto muito dessa filosofia, muito. Que coisa, né, gente? Tá aí. Para quem não conhece, é uma área aí bem interessante. A Bruna também. Ô, Bruna, que escola é essa filosófica leitura corporal? É uma escola que você fundou, que você atua? Como é que funciona isso? Não, eu sou aluna. Tem escola, tem várias leituras corporais, mas tem escola que eu chamo de Escola Filosófica Leitura Corporal, que é a escola fundada em Belo Horizonte por Nereida Vilela, mas ela já levou essa escola para a América do Sul, para a Europa, então ela tem pontos aí no mundo todo. É uma escola onde tem um mentor do JC e ele vai mapeando as instâncias psíquicas e o corpo físico. Por exemplo, você falou muitas vezes aí da dor de cabeça. A dor de cabeça fala que eu estou num controle demasiado, que eu já sei viver com mais liberdade, mas eu continuo na vigília, no controle, para ver se vai dar certo, se eu estou segurando tudo, se está tudo indo do jeito que eu projetei. Então, ele vai mapeando essas instâncias psíquicas, cada célula, cada organela celular com uma instância psíquica. E através do corpo físico, a gente cuida do corpo emocional. Então, a gente sabe o que está passando ali e entende que os sintomas e os sinais são só para despertar uma curiosidade, para despertar um novo lugar, para despertar um novo olhar, mas nunca para matar. Então, ele traz essa leitura e vale a pena. Eu sou aluna dessa escola desde 2015 e eu acho que umas 3 existências minhas aí acolhe tudo que eu quero aprender sobre o ser humano. É muita Muito coisa. bom isso. Essa escola filosófica leitura corporal tem Instagram para quem quiser conhecer? Tem, chama Leitura Corporal. Tem Instagram. Deve E estar eles aí vão no fazer Instagram, gente. as leituras de sinais e sintomas. O que é a dor lombar? De maneira mais generalizada, né, mais guia. É claro que com a pessoa ali a gente tem uma leitura para a pessoa. Mas eles têm uma leitura, um mapeamento do corpo todo. Que nem Todos os aqueles órgãos. pontos que a gente tem no pé, que sinaliza o fígado, o estômago, é alguma coisa assim? Não. Esses aí são os meridianos, que é de uma medicina chinesa, né? Ele tem de todas as áreas do corpo, seja de pontos, seja de órgãos. Então, o que o fígado fala? O que o fígado gera no campo emocional, no psiquismo humano? Quais são as questões que são levantadas pelo psiquismo, que são assunto de fígado? O fígado é trajetória de vida. As escápulas são os rumos que eu dou à minha própria vida. Então, se eu não saio do lugar, eu mobilizo as escápulas. Cada parte do corpo é mapeado pela leitura corporal e é falado o que ela significa. Então, a gente sabe as ordens dos sinais e sintomas. A pessoa teve isso aqui,
Se ela não sair desse lugar, o próximo sintoma é aquele, depois é aquele, depois é aquele. E a gente sabe, dentro da história de sintomas da pessoa, o que ela está vivendo, quais são as emoções vigentes. A leitura corporal, ela entende que quem dita que sintoma que a gente terá é o que eu brinco de senhora tireoide. É a senhora tireoide que fala assim, olha, para a Monique sair mais rápido desse estado dela, de resistência, à nova versão, esse sintoma aqui vai ajudá-la. E a tireoide, ela conversa com o pâncreas, que é aí o que nos ajuda a mudar de comportamentos, que fala o tanto que eu estou disposta a mudar de comportamentos. Então, nessa conversa entre os dois, na visão da leitura corporal, a gente vai fazendo sinais e sintomas. Lembrando que os sinais e sintomas, eles não trabalham na gente o que eu ainda não desenvolvi. Eles acontecem porque eu já sei fazer diferente e insisto em fazer de um mesmo jeito. Então, na dor de cabeça, eu já sei não ter que projetar e vigiar tanto, mas eu continuo vigiando demais, além do que é necessário para a minha versão de hoje. Então, a leitura corporal vai fazendo todo esse trabalho, todo esse estudo, e toda uma filosofia construída a partir disso. E é muito bacana que você encontra todas as áreas sentadas nas cadeiras da escola, seja de Muito médico, interessante fisioterapeuta, isso. psicólogo. É muito legal. Isso é autoconsciência, consciência de si, e é o que é minha base. Hélio chama nisso minhas bases da terapia aqui, para eu entender o que está acontecendo com a pessoa e ser mais assertiva no tratamento. Muito interessante essa pegada, né, da leitura corporal. Eu estou ouvindo você falar, algumas pessoas imediatamente vieram na minha cabeça, uma irmã minha do fígado e da cabeça, o meu do ovário, tudo meu é no ovário, tudo sistema reprodutor, tudo tá. Eu não tenho nada na vida, gente, nada, mas toda a minha energia é do ovário. Dores, cólicas, ciclos, tudo meu ovário capta. Não tenho nada no estômago, nada na cabeça, nada não sei o que. Quando eu caio doente é o ovário. O ovário, ele fala de um romantismo não vivido. Então, ele fala que você tem bases, matrizes do romantismo, mas não se deu a oportunidade de viver. Então, eu te sugiro a rever, dar um colorido na vida e trazer esse romantismo mesmo, até em pequenas coisas. Em coisas em casa, em cores delicadas, no rosa bem clarinho, no laranja bem clarinho, que são cores que a gente revitaliza aí o sistema reprodutor, todas as funções psíquicas do sistema reprodutor. Então, os ovários, eles falam disso, né? De se colocar mais romantismo na vida. E a gente vê trilhares de sintomas, cada sintoma tem uma leitura, mas a base de ovários é essa. Ou você tem uma base romântica aí que você não se deu a oportunidade ainda de viver. Que tal abrir espaço para isso? Sim, Esse é o seu bate-papo com os ovários com você. Que delícia isso, né? Porque a gente aprende, a gente escuta, a gente vê um outro lado. Ai, gente, estou adorando. Vamos ficar aqui com a Bruna mais uma hora, vamos? Estou adorando também, gente. Estou me divertindo aqui. Muito bom. Agora, ô Bruna, além disso tudo, você também é fundadora da Escola Iniciativa de Maria Madalena, é isso? É da Escola Iniciática de Maria Madalena. E o que é essa escola? Então, uma das inteligências que me rege é a energia de Maria Madalena, que vem trazendo mesmo esse feminino, né, que eu vim desenvolver em várias instâncias, por vários meios.
E a Escola Iniciática de Maria Madalena, ela vem trazendo vários módulos, assim como a gente adentra na faculdade, qualquer ensino, sendo que a primeira etapa, a gente trabalha o que a gente chama de Santo Graal. No olhar de Maria Madalena, dentro do que eu leio e da forma que eu codifico, né, com respeito a todas as visões, o nosso Santo Graal é a nossa pelve, é o nosso grande receptáculo. É ali na nossa pelve que há o processamento de tudo que a gente vive psiquicamente. É ali que a gente recebe e que a gente gera coisas novas na vida. Então, a Escola Iniciática de Maria Madalena, ela foi um chamado, um convite, que como eu fui, de alguma maneira, postergando, eu tive uma data limite assim, de convite dessa energia, dessa força, que foi dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, e abri a primeira turma, que é o Santo Graal, onde que a gente foi trabalhando pelve, em vários olhares da pelve, trabalhando com práticas iniciáticas, abrindo caminhos e novos fluxos ali na pelve. Lembrando que cada ponto da pelve tem uma representação psíquica. Então, a pelve é o centro de intimidade. É ali que eu começo a melhorar a relação comigo mesma. E se a minha proposta é melhorar qualquer tipo de relação, o caminho mais curto, que eu chamo de caminho de minhoca, é eu melhorar a minha relação comigo mesma. Então, a gente foi trabalhando ali na pelve, os movimentos da pelve, a pelve em movimento, que são coisas diferentes, os recursos de pelve, os alimentos que ativam essa pelve, o encaixe pélvico. A gente entende que se a articulação, se o corpo está mal encaixado, as habilidades e competências que cabem àquela região do corpo, elas não são vividas por nós. A gente não consegue alcançar isso. Então, quando eu encaixo a pelve, eu começo a desenvolver essa intimidade comigo. Esse meu contato comigo mesmo, como eu construo o meu cotidiano, como que eu construo a relação com o outro. E a gente vai desenvolvendo com essas práticas e com movimentos todas as instâncias psíquicas, tudo que cabe, todos os assuntos que cabem à pelve. E ela é a base. Se eu não tenho essa base, esse suporte, fica muito difícil dentro da visão dessa escola de eu trabalhar com outras coisas. E a gente traz aí no final desses encontros até a ativação das geixas. A escola, ela diferencia muito duas palavras, que é, não sei se eu posso falar aqui, que é genitalidade e sexualidade. Ela traz a palavra sexualidade muito além do que se é comentado, com uma base de tudo, que carrega milhares de instâncias psíquicas. A emocionalidade, a sensualidade, a afetividade, tudo isso cabe nessa grande sexualidade. Mas o que ela traz, o que ela quis trazer nessa escola, o que ela quer trazer nessa escola, é da gente sair daquela vida onde que tem poucas preliminares na vida, para que a gente se abra para viver uma vida mais lânguida, mais prazerosa, mais autorrealizadora. Então, ela foi fazendo essas combinações psíquicas, ativando isso em cada uma das mulheres que estavam ali, em cada um dos encontros. E foi incrível, é incrível essa escola, assim. O olhar dela, o tanto que ela cutuca, mas o tanto que ela cutuca de maneira firme e amorosa. Não precisa ser na dor, não precisa ser na obrigação. Pelo contrário, pode ser tudo. Você pode tudo, mas não tem que nada. Então, ela traz essa releitura de vida a partir do corpo físico e dos ganhos de habilidades no corpo físico. Que missão, hein? Que chamado, hein? É. Que responsabilidade, né, gente? Lembrando que tudo isso vai sendo trabalhado primeiro em mim e depois eu junto com o grupo. Então, assim, eu passo por essas mudanças, por esses desafios primeiro, para eu me preparar, né? É uma escolha, mas é uma escolha que exige
uma disponibilidade. A pergunta que elas fazem é: qual que é a sua disposição e disponibilidade? Que é tudo que precisa. Muito bem. Bom, o Instagram da Bruna é @brunaleticia.ps. Então já corre lá no Instagram dela, já segue para acompanhar o conteúdo que ela gera. Tem várias postagens, vários vídeos. Ela fala sobre eclipse solar, ela fala sobre o próprio atendimento terapêutico, né? Poder oculto. Cara, tem muita coisa na página dela interessante. Obediência passiva, adorei esse termo. Enfim, tem muita coisa. Tem uma postagem aqui sobre cupim, praga ou mensagem da casa. O que você quer dizer com isso? Tem um trabalho que eu criei que chama Reorganização Energética de Ambientes, baseado no xamanismo. Então, a casa conversa o tempo todo com todos os familiares. E a proposta dela é ajudar mesmo esse núcleo familiar. E muitas coisas que vão acontecendo na casa podem parecer somente físicas, mas, na verdade, diz muito dos registros que estão intoxicando o campo daquela casa. Então, a gente fala do cupim, das traças, da barata, das larvas, quando aumenta muito as larvas de repente. Nossa, não posso deixar nada fora da geladeira e dar aquele tanto de larvas. Fala do tanto que o ambiente está contaminado. E os cupins, eles falam dessa mudança mesmo, convidam a uma redução de estímulos. Então, a gente é muita gente, né? Existe a possibilidade de se colocando muito enfeite na casa, muitas cores, muito enfeite, muitos quadros. E isso vai criando uma sobrecarga de estímulo psíquico. E eu perco com isso a leitura dos estímulos que são para mim nesse momento da minha existência e que fariam toda a diferença, uma sobrecarga mesmo. E os cupins na casa, eles falam assim: reformata. Reformata jeitos, reformata contornos, reformata ordens, reformata a forma que você está fazendo as coisas todos os dias para abrir espaço para um novo comportamento se instalar. Então, a casa também conversa com a gente. Nesse trabalho, eu vou fazendo uma leitura dos registros da casa, o que ele conta da família, em 8 grandes pilares. O trabalho acontece em 3 etapas. Na segunda etapa, eu vou limpando registros antigos, os excessos, o que está incontaminado, e reprogramando essa casa para essa família. E tudo é muito legal, porque tudo é a casa contando. E eu brinco com o povo, e a casa é fofoqueira, viu? Ela fala mesmo. E ela não fala para apontar, ela fala assim, o que está interferindo, né? Então, para a gente, para o xamanismo, para a leitura corporal, a casa é assunto de pelve também. É acolhimento, é aconchego, é o quanto que eu consigo criar espaços de bem-estar para mim na vida. Então, é o refúgio, é para o xamanismo espaço sagrado. Naquela época lá daquela filosofia, eles mantinham um cesto fora da casa, para lembrar os visitantes, para tudo que ele estiver levando de ruim, para deixar do lado de fora, porque ali dentro vive uma família. Então, assim, quanto que a gente leva para dentro da casa, o quanto que a gente processa isso dentro da casa, o quanto que a casa está preparada para isso. Então, é esse trabalho sobre a reorganização energética de ambientes que eu falo uma vez por semana, fazendo leitura. Chocada, porque o cupim foi batata, porque a casa da minha irmã tem cupim há 2 anos. Ela não consegue tirar o cupim da casa dela. Quando ela reformatar os comportamentos. E é exatamente isso. Ela tem que se modelar, se refazer, enfim, ela tem que mudar a forma como ela vive, como ela pensa, como ela age. Ela não se livra do cupim. Se ela começar, se a gente começa em pequenas coisas, facilita. Porque quando eu falo isso, parece imenso. Mas se eu mudo a forma que eu faço um arroz, a forma que eu organizo uma cozinha,
a forma que eu limpo minha casa, eu já mudei. E essa mudança reverbera em tudo que eu faço. Sim. Então, se eu começo em pequenas coisas, tudo isso já acontece. Agora, Bruna, deixa eu abusar de Com a você. Você falou, vontade. você falou das leis, mas de não sei o que. Aqui em casa é barato. As baratas falam para você abrir para novas possibilidades. As baratas falam. Tem até um medicamento homeopático de barata, blata, da asa da barata. Que quando está muito no corredor apertado da vida, é sempre um jeito só, é sempre um caminho só, aquilo. As baratas surgem para falar assim: olha, aqui está na hora de alargar esses corredores. Eu costumo agradecer, sabe, Monique? No barato, eu entendi o recado, mas não vai rolar? Deixa o recado e pode se retirar, por favor. Já vou fazer minha mudança. Então, tendo a leitura, a gente já vai se reordenando, assim. Eu hoje postei a resenha do livro Fobias, de uma autora nacional aqui que foi minha escritora de podcast, para poder entender um pouco mais sobre essa questão da fobia, porque eu tenho fobia desse bicho. Quem puder, por favor, escute o episódio que foi gravado em cima desse livro. Vocês vão entender um pouquinho do problema que eu tenho com esse bicho. Só um pouquinho. Até para gravar esse episódio sobre o livro, para mim foi difícil porque eu tive que falar sobre a minha relação com esse bicho. É terrível, terrível. E aqui em casa, elas nunca me deixaram em paz. Então, elas dizem de forma veemente que você tem que se colocar em corredores apertados e acreditado que só existem eles e que é a única forma de seguir. Elas estão te ajudando mesmo a abrir possibilidades, abrir para as possibilidades. Quem é o centro das possibilidades pessoais no nosso corpo é o períneo, que é bem trabalhado lá na Escola Iniciática de Maria Madalena, exatamente porque é ele que ativa, faz circular em mim, em você, em cada pessoa, que existem, para tudo na vida, existem no mínimo 12 possibilidades. A leitura fala que é por isso que o Mestre Jesus escolheu 12 apóstolos, para dizer que no mínimo na vida, para qualquer coisa na vida, existem no mínimo 12 possibilidades. Podem existir trilhares. E se isso você está parada nisso, né, num ciclo vicioso, mobiliza períneo, evoca períneo, elastece períneo, um elemento que muita gente tem restrição, mas que é perfeito para períneo, é o leite condensado. Então, quando eu estou nesse momento da vida, eu falo com o povo: joga leite condensado debaixo da língua e manda essa energia para períneo, para soltar fluxo de períneo, porque o períneo é o nosso centro de possibilidades pessoais. Ele precisa ser ativado. Provavelmente você pode estar também com questões aí envolvendo ali diafragma pélvico, né? Alguma coisa assim. Uma tensão nessa região. Então, enquanto esses fluxos não são reativados ao nosso olhar, isso não volta a circular no corpo e fica difícil sair dos corredores apertados. Então, rebola, vai comer leite condensado, vai fazer banho de assento, o que você acreditar, o que você... Opa! Ela recebeu uma chamada aí, né? Travou tudo. Bruna, querida, isso foi a chamada. Ai, ela vai cair. Bom, a gente já tava. Você caiu, amor? Você travou aqui e caiu. Ah, gente.
Bom, foi no finalzinho aí, né? A gente não vai conseguir, porque travou aqui. Mas não tem problema. Não vou conseguir nem tirar ela daqui. Eu vou ter que encerrar, porque travou. Bom, eu vou encerrar então a live. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. Foi bem no finalzinho mesmo, eu já ia me despedir da Bruna. Ela não vai conseguir entrar de novo. Mas, gente, o Instagram dela é @brunaleticia.ps. Então já vai lá no Instagram dela para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa leitura corporal que eu vou fazer com certeza. Então já segue ela já para conhecer mais o trabalho e a atuação dela dentro da área, tá bom? Já